mundo completamente perdido, governado por seres que odiavam a Deus, um estilo de vida que aflorava a perversão, pessoas aparentemente comuns e com poderes sobrenaturais, avistamento de espécies mitológicas, um ambiente completamente hostil, onde foram dados os primeiros passos da humanidade. Estamos falando de um tempo que aconteceu antes do dilúvio. Em seus primeiros capítulos, a Bíblia Sagrada nos diz que a humanidade cresceu em tamanho e poder. E na medida em que ela crescia, a maldade no mundo também crescia. O dilúvio foi a única forma que Deus encontrou para evitar que a humanidade desse um fim a si própria. Mas como as pessoas viviam naquela época? O que elas fizeram para chegar a tal ponto? E por que, não importa como, o homem sempre chega a esse fim? É exatamente sobre isto que falaremos neste primeiro episódio. Todo mundo conhece a famosa história de Adão e Eva, e qual foi a consequência do homem ter desobedecido a Deus ao comer daquele fruto proibido. A punição pelo pecado mortal de desobedecer a Deus afetou não apenas Adão e Eva, mas a todos os seus descendentes, incluindo eu e você. E a consequência deste pecado mortal foram muito mais severas no início dos tempos. Adão e Eva teve que testemunhar a consequência do pecado da inveja entre os seus próprios filhos. Quem não se lembra do primeiro homicídio registrado na história da humanidade, onde Caim, filho de Adão, matou Abel, o seu próprio irmão? Dentre os 7 pecados capitais demonstrados na Bíblia Sagrada, a inveja é um dos pecados que mais floresceu no coração da humanidade e de todos os seres que se revoltaram contra Deus. Dentre os 7 pecados capitais demonstrados na Bíblia Sagrada, a inveja é um dos pecados mais comuns. O que motivou Caim a matar o seu próprio irmão foi a inveja. Mas a inveja não corrompeu apenas o coração do homem criado à imagem e semelhança do próprio Deus. A inveja corrompeu até mesmo o coração do anjo mais poderoso do céu. O nome dele era Lúcifer. Antes da criação do mundo, Deus criou uma miríade de anjos. Eram seres celestiais que existiam com o propósito de servi-lo e glorificá-lo. Entre esses anjos, havia um anjo chamado Lúcifer. Ele era considerado um dos anjos mais poderosos e de destaque na hierarquia celestial. Dentre todas as criaturas celestiais, Lúcifer era o mais próximo de Deus. Ele só não era tão próximo como Jesus Cristo ou o próprio Espírito Santo, que existiam e estavam com Deus desde o princípio de tudo. Mas dentre todos os anjos, ele era aquele que estava mais próximo de Deus. Lúcifer possuía o livre arbítrio e capacidade de escolha. Afinal, ele havia sido colocado em uma posição de liderança e autoridade entre os anjos, servindo como um ser celestial de destaque. No entanto, com sua beleza e poder, Lúcifer permitiu que a semente do mal, a inveja, o orgulho e a ambição crescessem em seu coração. Mal sabia Lúcifer que essa pequena semente de orgulho, ambição e inveja daria origem a todo o mal que existe no mundo. O anjo mais talentoso, mais poderoso, passou a sentir inveja de Jesus Cristo ao cobiçar a proximidade que havia entre Jesus e Deus. Mas como tudo isso pôde ser possível, como Deus onisciente e onipotente, sabendo de tudo, podendo até mesmo intervir, pôde permitir que a inveja corrompesse o coração de Lúcifer e posteriormente o destino de toda a humanidade, condenando toda a criação à sua total ruína e desgraça. Isso é o que você vai ver no próximo episódio, onde entraremos em detalhes sobre essa história repleta de mistérios e revelações da Gênese divina e o grande plano de Deus para a redenção da humanidade. Esse documentário precisará do seu apoio e depende exclusivamente de você para dar o seu próximo passo. Se você está gostando desta série documentada, você pode abençoar esse projeto com o seu like e o seu comentário. O seu like e o seu comentário é a resposta mais sincera e a sua melhor forma de demonstrar se você deseja que continuemos com esse projeto ou não. Fiquem na paz de Deus.